Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Nós vamos, nesta terça-feira, dar continuidade ao nosso estudo no Catecismo de Heidelberg. Como os irmãos bem lembram, a gente já começou a segunda parte, da divisão do Catecismo, que trata sobre a nossa salvação. E nós estamos na pergunta de número 13. Nós vimos a pergunta de número 13 e hoje veremos a de número 14. Vou fazer uma breve recapitulação para os irmãos recordarem, não é? A pergunta de número 12, que nós vimos semana passada, na terça-feira passada, ela inicia fazendo a relação entre a justiça de Deus e o merecimento da condenação que está sobre nós. Lembrando que a primeira parte do catecismo fala sobre o nosso estado de miséria e de condenação, e a segunda parte fala sobre a nossa salvação. Curiosamente, a parte que fala sobre a nossa salvação, ela inicia-se apontando a nossa própria incapacidade de salvação e vai, de forma lógica, nos conduzir a um mediador necessário para a nossa salvação. Ela nunca vai tratar sobre a nossa salvação como algo que é produzido por nós mesmos, mas a partir da nossa miséria, que é vista na primeira parte, agora nós vamos ser direcionados pelo catecismo a encontrarmos este que é o nosso mediador, o nosso redentor, tá? Lembrando a pergunta de número 12, nós vimos na terça-feira passada, é a seguinte: se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos em graça? Se nós evidenciamos na primeira parte a nossa miséria e sabemos que Deus é justo e é merecido a todo homem a condenação pelo pecado, como nós escaparemos, não é? A resposta é: Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Deus, como o justo que é, ele precisa que a sua justiça ela seja satisfeita, sanada, né? Por isso, nós mesmos devemos, ou essa é a inferência que faz o catecismo, ou nós mesmos devemos satisfazer essa justiça, ou o outro por nós, não é? Na quinta-feira da semana passada, nós, vendo a pergunta de número 13, vamos avaliar essas possibilidades que foram colocadas. É certo que a justiça de Deus precisa ser satisfeita, né? Então, o catecismo ele levanta duas possibilidades, e a primeira foi avaliada por nós na semana passada, que é a pergunta número 13. Podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Essa é a pergunta. Lembre-se que na pergunta 12 são duas alternativas: ou nós mesmos satisfazemos, ou o outro por nós. A pergunta número 13 avalia se esta primeira sugestão ela encontra condições de satisfazer essa justiça. Quando nós olhamos para a resposta do catecismo e os versículos que são anexados a esta resposta, nós chegamos à conclusão que certamente que não. Nós mesmos não podemos satisfazer ao juízo de Deus ou à justiça de Deus. Pelo contrário, o catecismo adiciona: todos os dias nós aumentamos a nossa dívida. Eu já falei sobre isso com os irmãos, como o nosso estado de nascimento, nós nascemos na iniquidade, fomos concebidos em pecado, e que mesmo que em toda a nossa vida nós não tivéssemos cometido pecado algum, para nós seria impossível satisfazer a justiça de um Deus santo e justo, haja vista nosso nascimento pecaminoso, Então, a primeira possibilidade que é avaliada pelo catecismo de nós mesmos satisfazer essa justiça, ela é completamente descartada. Nós não podemos satisfazer a justiça de Deus. E aí a pergunta de número 14, que é a que nós vamos meditar hoje, nesta noite, ela vai avaliar a segunda sugestão. Se nós mesmos não podemos satisfazer, outro por nós deve ser, então, a alternativa. E aí a pergunta de número 14 entra da seguinte forma: qualquer mera criatura pode satisfazer a justiça de Deus por nós? Eu coloquei a questão no início do vídeo, você pode ler a pergunta, a resposta, e eu coloquei os versículos chaves também para que você consulte, tá bom? Então a resposta é não. Ora, se nós não podemos, aí a segunda alternativa seria outro em nosso lugar, e ele vai avaliar dentro da criação, não é? É possível que outra criatura
satisfaz a justiça de Deus em nosso lugar? Não. Isso a gente pode observar dentro da própria Escritura, não é? Por causa dos inúmeros sacrifícios que foram realizados no Antigo Testamento, a gente tem esta avaliação. Estes sacrifícios, eles justificavam os homens? Talvez muitas pessoas acreditem, olhando para o Antigo Testamento, que o sangue de cordeiros ou de animais, eles por si só teriam eficácia e poder para sanar e limpar e purificar o povo dos seus pecados. No entanto, fazendo uma avaliação mais acurada e observando de forma geral a teologia bíblica e o Novo Testamento se relacionando com o Antigo Testamento, o próprio apóstolo Paulo vai mencionar que nunca jamais ao sangue de bois ele pôde perdoar pecados. Nós vamos inevitavelmente chegar à conclusão de que estes meios foram ordenados por Deus e foram eficazes não pelo seu próprio valor, mas porque eles apontavam para algo que, de fato, sendo superior, poderia satisfazer a justiça de Deus. Mas, antes de nós chegarmos até lá, eu queria que os irmãos verificassem o texto de Ezequiel capítulo 18, versículo 4, onde diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma do Pai e a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Esse versículo é utilizado aqui pelo catecismo para fazer justamente a avaliação da possibilidade de outra criatura substituir o homem, levando a crer que não. De fato, a justiça de Deus ela é posta de forma sensata, A culpa ela não se estende, a culpa pertence àquele que de fato cometeu o pecado, a menos que, no caso que nós encontramos, haja um substituto equivalente. Por que outra criatura não seria equivalente no que diz respeito ao sacrifício e à justiça que é requerida pelo Senhor? Ora, a própria descrição do versículo que nós lemos, no que diz respeito à alma, ela já é um limitador. Nós sabemos que quem se tornou alma vivente é apenas o homem. Os seres viventes, animais, cães, gatos, ovelhas, bois, leões, etc., eles não são eternos, não têm alma, eles não receberam o sopro divino, então eles não podem satisfazer a justiça divina em nosso lugar. Nenhuma das criaturas pode satisfazer. Primeiro, como coloca a própria resposta da pergunta 14, porque Deus não vai castigar outra criatura pelo pecado do homem. Outra criatura que não seja o homem, então está descartada da possibilidade de substituí-lo no que diz respeito à condenação que é merecida, condenação que está sobre a humanidade, os descendentes de Adão, aqueles que estão debaixo de Adão. Certamente toda a criação sofre os malefícios estando debaixo de Adão, os malefícios do pecado, mas no aspecto redentivo é necessário que um seu igual a Adão, ele seja colocado como o mediador desta aliança que foi quebrada. Então, qualquer animal ou outra criatura, eles não podem satisfazer essa exigência. Anjos não podem satisfazer essa exigência. Então, apenas um homem pode satisfazer. Perfeito homem precisa ter essa característica para então ser um representante adequado nessa justiça substitutiva que é necessária. Uma segunda questão é levantada pela questão de número 14. Nós sabemos que o Senhor não ia imputar a culpa a outra criatura que não o homem, que é aquele que pecou, a sua alma que está debaixo de condenação, mas há uma outra questão que precisa ser considerada, que é posta aqui na resposta da questão de número 14, é que não há criatura que possa suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar-nos dessa ira. Eu sempre menciono isso aos irmãos quando falo sobre as características do mediador, que além de ser um representante equivalente e idôneo, ele precisa lidar com um peso de condenação
que está fora dos parâmetros humanos ou imagináveis, né? Eu lembro que mencionei aos irmãos sobre a perfeita ira e justiça de Deus, em como, da mesma forma que o seu amor e a sua misericórdia são insondáveis, não é que não podemos mensurar o seu tamanho, a sua abrangência e a sua perfeição. Da mesma forma, a ira do Senhor Deus é algo tão terrível que a mente do homem não consegue vislumbrar o quão dolorosa, massacrante, terrível, não é a ira do nosso Deus. Mesmo sendo perfeita e justa e uma santa ira, ela é sim uma ira terrível, né? A própria Escritura vai falar sobre isso, que coisa terrível é cair nas mãos de um Deus irado. O texto em Naum, né? Eu abri aqui o texto em Naum, capítulo 1, vai falar um pouco sobre a ira de Deus, né? A partir do versículo 3 até o versículo 6, nós vamos encontrar esta descrição. Veja: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Veja, ele repreende o mar e o faz secar, e míngua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. A pergunta que está posta no versículo 6: quem pode suportar a sua indignação, e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Nesta descrição, nós temos aqui a abrangência sendo posta da terrível ira de Deus. Então, a pergunta de número 14, quando avalia uma outra criatura para a substituição do homem no que diz respeito à condenação que lhe é devida, descarta qualquer outra criatura que não seja homem. Por quê? Porque o Senhor é justo, não vai condenar outra criatura pelo pecado do homem. E a outra característica é este homem, já não uma criatura qualquer, nós chegamos a esta conclusão, mas este homem, ele precisa satisfazer a justiça de Deus, e nós precisamos levar em consideração quão terrível é a ira de Deus contra o pecado, não é? Então, nós vamos observar na próxima pergunta, de número 15, desenrolar mais acurado a respeito dessa questão das características do mediador. Mas o que nós temos até o momento, então, é que este mediador, ele precisa ser homem. Outra criatura não pode substituir-nos no juízo de Deus. E a segunda questão, que é a segunda parte, que é a questão de número 14 nos leva a entender, é que este substituto, ele precisa suportar toda a ira de Deus, levando em consideração que não apenas a questão de suportar, mas antes de se tornar apto para representar o homem no que diz respeito à mediação na justiça de Deus, ele precisa ser perfeito homem e justo, né? Nós não podemos nos esquecer que tem de ser justo, porque quais são os requisitos da lei que foi quebrada? Perfeita obediência. As exigências da lei que foi quebrada: perfeita obediência. Então, para que um outro substitua o homem nesta aliança, ele precisa sanar e satisfazer os requisitos que a lei que fora quebrada exige. E eu menciono aos irmãos: perfeita obediência é exigida, e para a redenção daquele que já desobedeceu, as consequências da primeira aliança, que é: se comeres deste fruto certamente morrerás, sabendo que a desobediência foi cometida, a consequência ela precisa ser satisfeita também. Então, o que nós sabemos sobre esse representante é que, para que ele possa substituir aquele que caiu,
e consequentemente todos aqueles que estão debaixo da primeira aliança ou toda a descendência de Adão, ele precisa primeiro não ser condenável por esta aliança que foi firmada com Adão, então ele precisa ter perfeita obediência, e em segundo lugar, ele vai ter que pagar o preço da condenação desta primeira aliança, que é morte, né? A morte que foi posta sobre a humanidade. Tendo então um perfeito mediador, ela precisa ser assumida por ele. Ele precisa morrer para que aqueles que estão debaixo da primeira aliança ou do primeiro Adão, eles tenham vida. Isso pode ser visto com muita clareza em Romanos, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. O caminho que o Catecismo de Heidelberg está trilhando é um caminho em direção a Jesus Cristo. Ele vai avaliando todas as possíveis, ou que seriam possibilidades, né, e descartando uma a uma até que seja evidente que há apenas um substituto que satisfaça as exigências que são postas pelo próprio Deus e são postas pela aliança que foi firmada com Deus, né? É um caminho que nos conduz logicamente à pessoa e à obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está ficando cada vez mais claro. Mas é importante que, ao invés de apenas chegar com um nome pronto, com a resposta pronta, nós saiamos arguindo a própria Escritura, observando, pensando e percebendo, né? E podendo afirmar com segurança futuramente e com toda a segurança de que não há outra alternativa que tenha sido divinamente orientada, divinamente preparada, que satisfaça perfeitamente a justiça divina, senão a alternativa que é posta pelo próprio Pai, que é o seu Filho, né? É necessário que o cristão ele tenha convicção, plena certeza, e aí nós vamos corroborar com a ideia do catecismo nas questões introdutórias, questão 1 e 2, não é? Que o que é necessário então para que nós desfrutemos de forma mais plena destes benefícios que foram conquistados pelo Filho? Primeiro, entender o nosso estado de miséria, e nós teremos plena convicção de que sem Cristo nada podemos fazer. Em segundo lugar, a convicção da salvação que Ele nos dá, e aí nós vamos descansar mais seguramente nele, sabendo que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E a terceira parte, nós vamos encontrar então como viver e gozar dos benefícios conquistados por Cristo e desfrutar desta segurança que foi conquistada por Ele. Então, é um caminho lógico sendo desenvolvido pelo Catecismo de Heidelberg através das referências da própria Escritura Sagrada. E certamente é um caminho bíblico, é um caminho verdadeiro, e esta esperança deve estar bem firmada em nossos corações. Por que é importante o estudo dos catecismos? Embora, mas o pastor está dizendo coisas que eu já sei, mas você não saberia justificar caso fosse questionado, ou não conheceria as referências caso fosse arguído. É importante que nós saibamos e estejamos prontos a dar razão da nossa fé, para que não sejamos confundidos por todo e qualquer vento de doutrina, por qualquer simples questionamento dirigido a nós, e nós nos calemos e não saibamos confirmar a nossa fé a partir do fundamento que nós temos, que é a própria Palavra de Deus. Dito estas coisas, na próxima oportunidade, na quinta-feira, nós vamos ainda continuar aprendendo sobre o nosso mediador, e que tipo de mediador o Senhor requer para satisfazer a sua justiça. Certo, meus irmãos? Então ficamos por aqui nesta noite. Eu quero lembrar os irmãos, tenho falado no grupo da igreja sobre a necessidade de nós estarmos orando, uns pelos outros, em especial pela nossa irmã Cássia, a esposa do nosso irmão Jackson, e mãe de Clécia e de Laísla, que por muito tempo congregaram aqui conosco, uma família querida de todos, não é? E ela está entubada, ela está na UTI, no Macro, em Imperatriz. São poucas as informações que nós temos, a informação apenas que o estado dela é grave, ela estava na enfermaria, e usando apenas um auxílio para respiração. Agora ela teve de ser entubada por conta
da ansiedade. Sabemos que, de fato, a preocupação ela atrapalha o progresso no tratamento. Nós cremos que somente o Senhor para acalmar o seu coração, e que se for da vontade do Senhor, nós cremos que sim, que é a vontade do nosso Deus. Nós vamos clamar a Deus para que Ele restaure a saúde da nossa irmã, para que Ele restaure a saúde da nossa irmã Cássia, bem como conforte a sua família nesse momento de dificuldade, distanciamento. Os irmãos devem imaginar como é terrível você querer cuidar, estar perto e ser impedido de fazê-lo. Não é que o Senhor dê sabedoria a eles e abra os caminhos e conduza o tratamento e restaure a saúde da nossa irmã Cássia. Essa é a nossa oração. Ore por eles. Ore também pela nossa irmã Ana Cláudia. Ela está se recuperando em casa, ela está fazendo o tratamento, está usando os medicamentos recomendados. Eu tenho conversado com ela diariamente. Ela não está com falta de ar, embora também esteja um pouco ansiosa. E de fato, não tem como fugir disso, né? O medo de não se recuperar, de transmitir para queridos. Então orem também pela nossa irmã Ana Cláudia, pela sua recuperação. E eu queria pedir que os irmãos estejam orando também, além dos demais nomes que foram mencionados, né, pela nossa irmã Rosângela, pela nossa irmã Jovita no grupo da igreja, e também dos nossos enfermeiros, policiais, todos aqueles que têm combatido de forma mais efetiva, né, as consequências desta pandemia. Eu queria pedir aos irmãos que estejam orando pelo pastor Campos. Hoje ele foi a Parnaíba realizar uns exames. Ele estava resfriado e com uma febre insistente. Nós não sabemos ainda não tem um diagnóstico, não foi feita uma testagem, mas pelo pouco que eu ouvi de áudio, eu percebi a sua voz um tanto cansada. Então ele foi a Parnaíba hoje fazer um raio-x do pulmão, ele como também a irmã Helenise. Estão se cuidando, estão tomando medicamentos, mas pedir que os irmãos estejam orando também por eles, tá? pela saúde deles, e não deixem de orar por todos os nossos irmãos. Se os irmãos têm mais algum pedido de oração, por favor, enviem para que nós possamos compartilhar e clamar juntos, não é? E mais, pedir cautela aos irmãos, cuidado aos irmãos. É uma enfermidade que, embora não se manifeste da forma grave na grande maioria dos casos, mas sim põe em risco a vida de muitas pessoas. Então sejam cautelosos, evitem se expor desnecessariamente, pensem no bem dos que te cercam, os seus parentes próximos, mas pensem também no bem daqueles que estão mais distantes, né? Seja cauteloso, cuide da vida e do bem do seu próximo, da pessoa que vive perto de ti. O Senhor nos dê graça, nos dê força, nos dê sabedoria, nos aproxime dele nestes dias e nos faça descansar e confiar firmemente no seu controle, no seu governo, e no seu sábio governo, no seu bom governo e no seu cuidado do seu povo. Uma boa noite a todos, meus queridos, que o Senhor vos abençoe.